Olá, vamos refletir agora sobre noções que são caríssimas para a linguística textual, principalmente a noção de texto. Nós estamos usando o capítulo 2 do material que foi disponibilizado para vocês no ambiente virtual, e nós vamos discutir as concepções de texto, como a definição do que é um texto não é estática, ou seja, rígida, parada, fixa, mas depende do desenvolvimento teórico da disciplina e das concepções de língua e de sujeito que são adotados ao longo dos anos. Lá no início da trajetória da linguística textual, o texto ele ainda era entendido como um produto. Como assim um produto? Alguma coisa que está pronta, elaborada, prontinha para ser interpretado, para ser recebido. Isso está lá nas fases iniciais da consolidação da linguística textual. Havia, nesse momento, um foco na análise transfrágica, ou seja, na passagem de uma frase para outra e depois nas chamadas gramáticas textuais. O texto era visto como um produto acabado. Claro, uma unidade maior que a frase, era um conjunto organizado de frases coerente, né? Tinham enunciados organizados de forma lógica, não contraditória, coerente, mas ainda assim só uma unidade maior que a frase, um produto. Esse processo de amadurecimento da linguística textual chegou hoje a gente entender ao ponto de entendermos se o texto não é um produto. Na verdade, ele é processo. Ele é processo da interação. Claro que a gente teve forte influência de outras áreas, né? Porque a linguística textual, ela é, por natureza, interdisciplinar. Então, a gente teve a linguística textual sendo fortemente influenciada pela pragmática e pelas teorias do discurso. Ou seja, pelas teorias que não analisavam mais a língua apenas como sistema, como um conjunto de formas em e por si, são as regras do sistema. Então, duas dessas importantes correntes que já não focavam mais a língua como um sistema, a pragmática e as teorias do discurso, influenciaram fortemente a linguística textual. E o texto passou a ser visto como uma unidade comunicativa entendida como um evento. O que isso quer dizer? Tratar o texto como um evento. Significa dizer que ele tem condições específicas, condições próprias e irrepetíveis de produção, que ele é novo a cada vez, porque é um evento, é um acontecimento, e não importa que as formas se repitam, ele sempre será processual, novo, portanto, respondendo sempre a novas condições de enunciação. Mas uma importante noção que precisa ser discutida e compreendida em linguística textual é a noção de textualidade, do que seja textualidade. Essa noção, ela surgiu originalmente na obra de Bogrand e Dressler, em 1981. E esses autores, eles defendiam que era textualidade um conjunto de fatores que faziam com que um texto se tornasse um texto e não apenas um conjunto de frases organizadas, certo? Então, para Bogrand e Dressler, inicialmente, textualidade dizia respeito a um conjunto de características que afetavam o texto para fazer com que ele fosse um texto e não apenas um amontoado de frases. Bom, essa é a perspectiva inicial. Guardem isso. Certo. Então, a perspectiva clássica, ou seja, a perspectiva proposta por Bogrand e Dressler para a textualidade, que definia a textualidade como as características que fazem com que um texto seja um texto e não apenas um amontoado de frases, se organiza a partir de 7 elementos. São 7 características que formariam o que eles chamaram de textualidade, ou fatores de textualidade.
Alguns são linguísticos e os outros são extralinguísticos. São eles a coesão, que é a propriedade das partes do texto se conectarem organicamente. A coerência, que seria a propriedade de construção de sentido, de estabelecer sentido lógico, não contraditório. A intencionalidade, que tinha a ver com os propósitos do produtor do texto. A aceitabilidade, que tinha a ver com o engajamento do interlocutor. A informatividade, que tinha a ver com o nível, com a quantidade, com a dosagem, com a calibragem das informações de um texto, que não podia ser nem só de informações já conhecidas e nem de informações só novas, mas tinha que ser bem calibrada. A situacionalidade, que tinha a ver com o contexto imediato de produção daquele texto, e a intertextualidade, que tinha a ver com a característica de que um texto estabelece conexões com outros textos que o antecedem, certo? Com o tempo, autores brasileiros como Marcuse e Acó, Ingeborg Có, deslocaram esse foco não mais para o texto entendido como um produto afetado por esses sete elementos, por essas sete características, mas como um processo interacional. E o texto passou a ser visto como um lugar da interação entre os sujeitos, intenções de sujeitos e contextos que são, primeiro, um contexto imediato, o eu, aqui, agora, que permite a enunciação, a produção de textos de todo tipo, de toda natureza, mas também um contexto mais amplo de produção, certo? Em suma, essa textualidade, que era antes uma propriedade de um texto como um produto, passou por importantes transformações. E essas transformações refletem o próprio amadurecimento da linguística textual, o avanço e o aprofundamento das pesquisas. Se inicialmente o texto era compreendido como uma sequência linear e coesa de frases, hoje ele passou a ser progressivamente entendido e reposicionado como um evento situado, internacional e multimodal. O que quer dizer multimodal? Tem a ver com a conjunção de diferentes naturezas de linguagem, não apenas verbal, ou não apenas oral, ou não apenas escrito, né? Mas como possivelmente conjugando escrita com imagem, escrita, som, imagem, ou outras linguagens também, outras modalidades de linguagem, certo? Quando a gente fala de multimodalidade, a gente está falando disso. Eu quero discutir com vocês agora um exemplo para a gente pensar. Vamos fazer aqui algumas reflexões. Vamos pensar assim: em um cruzamento, um veículo vermelho bateu em um outro preto. O causador do acidente permaneceu ileso. Já no outro carro, uma pessoa tinha perdido a vida. Mesmo assim, ninguém foi punido por sua morte. Eu omiti propositadamente a referência desse trecho aqui, porque eu quero pensar com vocês sobre isso. Em face da pergunta, qual o conteúdo do enunciado? Nós entendemos que é uma resposta facilmente recuperável. Se eu perguntasse para vocês qual é o conteúdo do enunciado, vocês iam me dizer: há o relato de uma colisão de veículos para a qual se menciona uma morte e a não punição do causador do acidente. Agora, se eu perguntasse qual é o sentido desse enunciado, a resposta não é tão imediata ou tão facilmente acessada. Essa pergunta, que afinal responde pela coerência do enunciado, ou seja, pela construção do sentido do enunciado, ela vai demandar que se saiba um conjunto de informações decorrentes de questionamentos tais como: em que situação esse enunciado foi proferido? Quando é que isso foi dito? Quem foi que produziu esse enunciado? Com que objetivo esse enunciado foi produzido? Então, se eu perguntasse qual é o sentido do enunciado, eu ia precisar de muito mais coisa para construir esse sentido. Agora, se eu perguntasse qual é o conteúdo do enunciado, basta eu entender o significado dessas palavras. Concordam?
E aí, uma possibilidade de resposta seria considerar que o enunciado compreende parte de um texto noticioso, um trechinho de uma notícia, né? E o repórter pretendia fazer um relato de um crime de trânsito, né? Para direto ou indiretamente criticar a impunidade que o perpetrador do crime ganhou, acabou por ganhar. E aí, o nosso contato com o enunciado nesse caso, né, faria emergir outras respostas para complementar o conteúdo da produção, o contexto da produção, já que ele faz parte, na verdade, de uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês a seguir. Olha só, na verdade, esse enunciado que eu li para vocês há pouco é parte de um jogo da carta, são cartas de um jogo de adivinhação, um jogo de cartas que se joga em grupo. Uma pessoa vai lá e lê o mistério e as outras vão tentar adivinhar do que se trata. Então eu percebo que nem era uma notícia de verdade, a gente foi construindo hipóteses, construindo possíveis respostas para a pergunta que eu fiz lá naquele slide. Qual é o sentido do enunciado? Como eu estava dizendo, o enunciado faz parte da carta de um jogo. O nome do jogo é Histórias Enigmáticas, né? Os jogadores eles vão ler o conteúdo da frente e do verso da carta, informa o mistério a ser desvendado. Esse enunciado da frente da carta, né? E o outro vai. E aí as pessoas vão fazendo pergunta e ele vai respondendo sim, não, não importa. As perguntas que os outros jogadores vão fazendo para ele até que alguém consiga desvendar o mistério, né? Chegando ao conteúdo mais próximo possível do verso da carta. Essa dinâmica, na verdade, ela dá conta da compreensão do enunciado proposto, que está lá no número 1, né? O que mostra que compreender o sentido ou o conteúdo de um enunciado não é suficiente para construir sentido para o texto. O que isso quer dizer? Eu consegui decodificar, entender o que cada palavra significa, o que uma sequência de palavras organizadas numa frase significa, só isso não dá conta de construir sentido ou coerência. Percebem? Eu entender o que cada palavra significa, eu entender o que uma frase quer dizer, não basta para construir sentido, para construir coerência. Então, para a gente retomar e refletir um pouco sobre tudo que nós vimos até aqui, a noção inicial de texto como um produto pronto, acabado, dotado de 7 características que faziam com que ele fosse sim um texto, essa ideia já foi progressivamente superada pelos estudos da linguística textual. Hoje, a linguística textual e sua noção de texto ancoram-se os estudos desenvolvidos no âmbito da linguística textual assumem uma noção de texto ancorada em 4 fundamentos. O texto sendo um evento comunicativo e interativo. Essa noção de texto como evento comunicativo e interativo se refere ao fato de que o texto ele é uma prática social. Ele não é um produto, ele é uma prática social. E nessa prática vão convergir ações que são de natureza linguística, são de natureza cognitiva, mas também de condições sociais. E dentro desse aspecto social cabem muitas coisas, certo? Muitas coisas. E essas coisas todas são consideradas no processamento textual, tanto no processo de produção quanto no processo de recepção ou de interlocução, vamos chamar assim, né? O outro pilar, o outro fundamento da noção de texto é que o texto é sempre uma unidade de coerência, uma unidade de sentido. Essa coerência ela não é entendida agora como uma propriedade, uma característica intrínseca, ou seja, inseparável do texto. A gente não fala mais esse texto é coerente, esse texto não é coerente. Nós entendemos hoje em linguística textual que a coerência ela é
situada, ela é construída, ela é estabelecida no processo entre os interlocutores, entre as pessoas, entre os agentes que estão fazendo parte daquele processo de interação mediado pelo texto, tá certo? Então, ela não é intrínseca, ela não é inseparável, ela não é uma propriedade do texto, ela é sempre construída. O outro pilar é a dependência do contexto, não é mesmo? O texto ele é indissociável das suas condições sociais, das suas condições históricas, tecnológicas, e essas condições elas são sempre reconstruídas pelos sujeitos, elas são irrepetíveis. As condições em que um texto acontece, elas não se repetem, elas são sempre novas. E toda vez que aquele texto for acessado, ele vai experimentar novas condições, certo? O outro pilar é entender o texto como um acontecimento único e irrepetível. Percebam que está tudo muito relacionado. Cada texto ele é definido pela enunciação, ou seja, o eu, o tu e o agora da situação de produção, de enunciação, o que torna cada evento singular, ou seja, não se repete. O texto é novo cada vez. Ele é sempre novo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ele nunca está pronto e acabado. Ele vai sempre se atualizar toda vez que ele for acessado, mesmo que ele utilize formas já conhecidas. Então, o texto ele é novo a cada vez, porque se renovam as suas condições de enunciação. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, recorram às leituras complementares, aos vídeos, ou mesmo peçam ajuda por outros meios, tá bom? Para o tutor, para mim, estamos juntos. Um abraço.